Vamos dar início à nossa reunião da manhã. Vamos fazer a leitura da mensagem de número 60 do livro Pão Nosso, Lógica da Providência. Está numa carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, 32, quando ele diz: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. E o comentário do Espírito Emmanuel nos leva à seguinte ponderação: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Reflexão por demais oportuna para todos nós, principalmente porque Emmanuel, aqui no final de suas considerações, ele retira aquilo que parece ser uma chave um tanto quanto malsinada, de que tudo na nossa vida depende necessariamente de dores, quando ele diz que só mesmo a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ou seja, ele mudou o foco completamente do que é normal nós termos nas considerações do dia a dia. Nós centramos muito os nossos olhos nas dores, no sofrimento, na provação, na dificuldade, e nos esquecemos que é preciso haver todo um estado espiritual de equilíbrio e harmonia em si mesmo, para que a gente entenda os valores de todas as ocorrências da vida, incluindo aí as menos felizes. Quando o Espírito Emmanuel analisa a lógica da providência e coloca de saída na sua ponderação igualmente, que muitas vezes nós queremos fugir de compromissos com ideias nobres, com medo do sofrimento, na realidade estamos observando apenas uma única feição de um grave processo. Se Deus fosse realmente o castigador, o perseguidor, se Deus fosse aquele ser que nos destina para regiões infernais, purgatoriais, se Deus nos desse apenas um mundo de provas e expiações,
sem qualquer oportunidade de refazimento e lucidez, inevitavelmente Deus estaria nos colocando não no inferno futuro, mas um inferno do qual jamais sairíamos. Na realidade, a percepção de Deus para cada um de nós é bem diferente da percepção nossa em direção a Ele. Estava conversando ontem a respeito de uma situação que me foi colocada de forma pedagógica e que eu considerei extremamente relevante. Uma criança, respondendo um questionário de uma prova que o professor lhe fez, espantou-se quando recebeu a prova corrigida. O professor tinha colocado 0 em sua resposta. A pergunta era sobre alguma coisa e a resposta estava escrita, não sei. E o professor então lhe perguntou, quando ele disse, minha nota está errada, porque a minha resposta está certa. Mas o professor disse, mas você não respondeu o que eu lhe perguntei. Ele disse, mas eu fui honesto. E portanto eu lhe respondi exatamente, eu não sei. E por isso mesmo o senhor não pode me dar 0. A minha resposta está certa. Nós poderíamos ficar nessa discussão até que ponto o professor poderia advogar que ele queria uma resposta à questão que ele fez, como também na ótica da criança teria outra ponderação a ser feita. Mas é muito relevante essa reflexão, porque nós imaginamos muitas vezes que Deus é esse professor que não analisa como é que o aluno percebe as colocações. E o professor simplesmente quer que a resposta lhe seja dada tal como ele formulou a pergunta e dentro da sua intencionalidade. E o aluno, se não percebe ou se por algum acaso diverge um pouco da proposta do professor, o professor com muita comodidade diz que está errado e desqualifica o que existe. Deus não é esse professor. Porque Deus, em vez de investigar se a resposta está certa ou se está errada, a primeira investigação divina quanto a cada um de nós diz ao mundo íntimo, não ao mundo intencional, consciente, mas quantas coisas temos de perfeitas dentro de nós que estão assentadas na profundeza do nosso inconsciente. Muitas vezes eu posso dizer um não como orientação, eu posso dizer um não como opção, eu posso dizer um não como agressão. Eu posso dizer um não e a resposta certa seria o não. Eu posso dizer um não e a resposta teoricamente certa seria o sim. Mas o que está valendo nisso tudo, qual é a intencionalidade? Este mesmo aluno, perguntado outra oportunidade pelo mesmo professor, porque o professor, quando questionado por ele sobre algum assunto, e o professor disse, mas você já sabe disso, porque eu já dei essa aula. Ele disse, eu sei, mas o que eu não sei é por que o senhor me pergunta coisas que o senhor sabe, e sabe que eu não sei. Então o senhor é mais ignorante do que eu, quando me julga ignorante com a minha resposta. Será que a nossa vida, muitas vezes, ela não está transitando por esse limite difícil de sabermos até que ponto quem está dizendo ou fazendo o que, está indo em qual intenção, qual objetivo? Ou mudando o enfoque, será que Deus realmente é esse professor irracional, irascível, que não tem qualquer piedade da minha intencionalidade ou até mesmo do meu desconhecimento, daquilo que eu trago dentro da alma? Onde é que está, como propõe o título da mensagem de hoje, a lógica divina? A lógica divina, de fato, é uma lógica dura. Deus realmente tem raiva das suas criaturas? Deus nos persegue? Deus que é o pior de cada um de nós? Deus nos colocou na terra para que a gente caia, erre e fique numa situação ruim? Ou não seria mais lógico nós imaginarmos que Deus nos dá todas as condições para que nós sejamos coerentes conosco mesmos e dentro dessa coerência sermos o melhor possível? Um grande mestre um dia se ausentou e passou 60 dias desaparecido. Depois de 60 dias ele volta com a grande espada na mão. E a espada era uma perfeição.
E alguém lhe perguntou: onde o senhor foi buscar essa espada? O senhor não foi buscar em lugar nenhum, eu tirei-a de dentro de mim. Ele disse: como é que você tirou de dentro de você, se você não tem metal? Ele disse: primeiro eu tirei de dentro de mim, para depois tirar de dentro do metal a espada que ali dormitava. Mas e agora para que serve essa espada? Ele disse: para mim, a grande satisfação de poder fazer o melhor instrumento de defesa que, se algum dia eu vier a precisar, estará à minha disposição. Mas para você que agora me agride, talvez ela não tenha o mesmo valor. E ele disse: mas eu não estou lhe agredindo. Ele disse: está, porque você está incomodado, porque você queria que no meu retiro eu estivesse apenas orando, quando na realidade eu fiz uma espada. E isto lhe incomoda, porque você só pensa em espada para atacar, nunca para defender. Você só pensa em alguém se retirar para se sublimar, se esquecendo que eu me sublimo todas as vezes que eu me encontro com uma pessoa como você. Você está muito incomodado, porque um dia alguém pode tomar essa espada e me matar. E você está preocupado porque você não terá uma espada tão boa para me defender. O homem então cai em si, começa a chorar, e ele diz: esse teu choro vale mais do que todas as tuas palavras, porque esse teu choro não me diz se eu fiz certo ou se eu fiz errado a minha espada, mas diz que a partir de agora você vai pensar diferente quando olhar para uma espada. E talvez até você se pergunte: quem terá se retirado da vida para um dia construir uma espada? Por que é que nós, quando projetamos nos outros, só projetamos as nossas imperfeições? Mas até aí seria perfeito, seria talvez cabível, porque quando olhamos os outros, estamos olhando os semelhantes. Mas por que quando olhamos Deus, temos que pensar que Deus está furioso conosco? Sim, está bem, eu fiz algo errado hoje, agora de manhã, ontem à noite, mês passado, a vida toda. Mas Deus, ele não pode estar com raiva, porque ele sabia que eu era desse jeito. Mas Deus também sabe que está em cada um de nós sermos melhores. Ele sabe que todas as potências é uma questão apenas de reconhecimento. Reconhecimento do que aceitamos que iremos fazer, do que faremos, do que podemos fazer e do que investiremos nessa direção. E ele nem está com raiva nem triste. Ele apenas aguarda que um dia a gente tire de dentro de nós a espada, não para ferir nem para atacar, mas para mostrar que de dentro de nós podemos tirar qualquer coisa para defender e para fazer o bem. Então não temos hoje, nesta manhã de quarta-feira, do dia 3 de outubro de 2012, não temos de forma alguma que ficar preocupados em agradarmos ou desagradarmos a Deus. Mas Deus certamente estará bem representado dentro de nós quando nós tirarmos as nossas dificuldades de dentro da alma e conseguirmos com elas, por elas e apesar delas, fazermos algo melhor. A lógica da providência é muito mais ampla do que a lógica dos homens. E a lógica da providência sempre aguarda que nós sejamos maiores e melhores. Como nós somos, como nós podemos ser e como nós seremos. Depende a colocação do verbo, do tempo verbal, de nós mesmos. Se já quisermos ser bons a partir de agora, nós seremos. Haverá trabalho, sim, haverá dores, claro. Todas as pessoas que precisam fazer qualquer tipo de regime vão passar por alguns desconfortos, mas será o preço para depois chegarmos no ponto que nós queremos. Não é porque Deus está com raiva, não é porque Deus quer vingar de alguma coisa que a gente fez equivocada há algum tempo, não é porque a vida está contra nós, é apenas um processo de readaptação. É um processo de reajuste e que mais cedo ou mais tarde todos nós iremos passar. Não por castigo, não por imperiosidade de Deus que quer porque quer, mas porque Ele nos faculta uma lei tão magnânima que diz que todos nós progrediremos e todos nós seremos felizes. Quem quiser progredir, quiser ser feliz rápido, que comece logo, que não pare, que não olhe para trás, como diz a proposta de Jesus. Sigamos em frente. Quem quiser ser feliz e progredir amanhã, se prepare para começar amanhã. Quem quiser progredir a partir da próxima encarnação, coitado, já perdeu tanto tempo. Era melhor repensar de novo,
Repensa, porque vale a pena ser feliz o quanto antes. E não é aquela felicidade da carne, nem a felicidade superficial, mas a felicidade que vem abençoada pela lógica da providência. Vamos fazer a nossa segunda parte, meditação, recolhimento íntimo. Vamos participar do passe coletivo, que nós sabemos é um momento de grande benefício para todos nós. Nesta casa, com suas atividades, desde o atendimento aos idosos, a evangelização infanto-juvenil, a parte da educação através da arte, através dos esportes, a experiência de reuniões públicas doutrinárias, de reuniões de estudos, de reuniões mediúnicas, mas também através de outras atividades abertas, como é o café cultural. Tudo isso favorece para que neste ambiente, em toda a nossa área, nós tenhamos um clima psíquico extremamente favorável. É óbvio que nem sempre acordamos tão dispostos e tão felizes, mas também é muito óbvio que todos nós podemos mudar e ficarmos bem dispostos e bem felizes. Nós podemos fazer isso. Para que a gente faça isso, muitas vezes é preciso um passo muito pequeno. Um simples sorriso, um aperto de mão, um abraço. Calar a palavra menos feliz, a observação imprópria. Não que nada mereça ser criticado, mas por que criticar fora de hora? Por que criticar de maneira agressiva? Tudo pode ser melhor resolvido em nossas vidas. Se tem várias pessoas que aqui estão trabalhando, tem várias pessoas que estão aqui vibrando positivamente. Se tem várias pessoas que têm muito esforço, se sacrificam mesmo para poder vir ao leão para receber bênçãos, muitos, em recebendo, quando daqui partem, levam essas bênçãos para outras pessoas que não puderam vir. Nós somos seres divinos, nós somos criaturas feitas de luz, nós podemos transcender tudo que trazemos dentro de nós. Não temos por que nos apequenarmos, não tem por que valorizarmos mais os melindres e as palavras impróprias do que as palavras e as ponderações da grandiosidade do bem, da grandiosidade do Evangelho. Não é aquele Evangelho que foi pregado há 2000 anos, é o Evangelho que está dentro de nós a cada instante. Aquele Evangelho em que a gente escuta Jesus dizendo bem dentro de nossa alma: faça com ele, faça exatamente agora aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse nessa condição. Ame o outro do jeito que você gostaria de ser amado. Aquela pessoa é muito incompreensível, é irracional. Lembre-se que nos seus momentos de incompreensão e de irracionalidade, você gostaria tanto que as pessoas lhe abraçassem, lhe ouvissem, lhe entendessem, ou até lhe deixassem sozinhos até que a calmaria chegasse. Vamos pensar neste Evangelho grandioso, que não é o que está nos livros, mas é o que está vivo, buliçoso, jogando as nossas emoções dentro de nossa própria intimidade. Neste momento em que vamos fazer essa meditação, pensando com muita seriedade nas grandes propostas de Jesus para que sejamos melhores, e não é um ser melhor para o outro, mas sobretudo sermos melhores para a própria vida, busquemos uma sintonia com tudo isto, aproveitando o grande recipiente psíquico que sobre todos nós se abre nesse instante, e ali os espíritos começam a fazer um verdadeiro conjunto, uma argamassa de fluidos, de energias, de vida, em que cada um de nós, de certa forma, participamos doando o que nós temos em excesso. E neste primeiro momento, todos nós, indistintamente, todos, absolutamente todos, vamos pensar assim: Deus, meu Deus,
Eu recebo tanto de Ti, Senhor, que neste momento eu quero dar um pouco de tudo que eu tenho. Eu quero dar um pouco de tudo que eu tenho na minha alma. E cada vez que expiremos, coloquemos na nossa expiração um sentido de doação, doação de energia, doação de bênçãos, doação de agradecimento a Deus por tudo. Doemos a nossa alma ao grande bem que aqui está para todos nós. O nosso primeiro momento desta manhã é este: doação. Doemos, não dói, simplesmente doemos o que temos de bom dentro de nós. Os espíritos amigos aqui reunidos, incluindo os anjos protetores de cada um de nós, neste momento reúnem todas as suas energias e forças com as nossas, para que neste grande recipiente os fluidos, as energias, as boas vibrações de todos sejam devidamente dispostas para cada um de nós absorvermos o que precisamos. E neste momento os nossos magnetizadores, de uma forma muito direta e objetiva, começam a fazer as suas doações de fluidos, de vida, de energias de magnetismo. E cabe a cada um de nós aqui neste momento, com total gratidão a Deus por tudo que já temos recebido, buscarmos extrair desse grande recipiente psíquico as energias que precisamos. Já dissemos ao mundo espiritual que temos muito para doar e estamos doando. E sabemos que este mesmo mundo espiritual está colocando à nossa disposição. Os nossos magnetizadores também estão colocando à nossa disposição todo este conjunto de fluidos e energias, de magnetismo e vida, para que cada um de nós cheguemos até lá e busquemos. Deixemos que verdadeiros funis energéticos, funis de bênçãos, converjam para cada um de nós. E nessa convergência, captemos energias na nossa respiração e inspiremos todas as bênçãos que pudermos, sem qualquer receio, sem qualquer limite. As bênçãos de Deus são por demais abundantes. Mas quando expirarmos a cada nova inspiração, devolvamos a Deus tudo aquilo que temos de gratidão na alma. Inspiremos as bênçãos e devolvamos a nossa gratidão a Deus. Aproveitemos este oceano de energias que está sobre cada um de nós. Nos completemos com esta energia. Estejamos em sintonia com a perfeição, com o bom, com o belo. Estejamos em total sintonia com a harmonia, com a luz, com o amor. Inspiremos profundamente, procurando extrair tudo de bom que seja possível para nossas vidas. E devolvamos a Deus e à vida tudo de gratidão que temos por tudo que temos recebido. E guardemos em nós esta harmonia, esta paz, esta energia, para quando daqui sairmos, levarmos a todos aqueles com quem cruzarmos estas mesmas vibrações. E olhemos nos olhos do próximo lá fora, para que ele sinta quanta alegria, quanta harmonia e felicidade estamos deixando transbordar de dentro de nós mesmos. Absorvamos o máximo, o melhor, e levemos toda a harmonia dentro de nós, distribuindo-a em nome de Deus. Vivamos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo,
Vivamos como todo homem deve viver com os homens, mas vivamos de tal maneira que jamais nenhuma de nossas atitudes seja reprovável e reprochável por qualquer um que tenha se sentido ofendido, que seja condenável pela nossa própria intimidade. Hajamos com harmonia e com equilíbrio. Busquemos esta sintonia que refaz as nossas vidas. E enquanto as energias continuam sendo distribuídas, permitamos-nos um minuto de silêncio, em total compenetração de para onde se dirigem todos os fluidos dentro de nós mesmos. Continuemos absorvendo estes fluidos. Deixemos-nos nos penetrar por estas bênçãos, que absolutamente nada nos incomode. Permitamos que os bons fluidos penetrem nossas almas, alcancem o mais profundo dos nossos sentimentos. Permitamos que a lógica da providência se estabeleça em nosso mundo íntimo. Inspiremos as bênçãos de Deus. Expiremos a nossa gratidão. E neste ir e vir de bênçãos, agradeçamos a Deus, enquanto os nossos magnetizadores vão se retirando para fazerem a magnetização de nossas águas. Permaneçamos aqui mais um pouco absorvendo tudo isso. Mantenhamos-nos serenos. Deus nos dá toda a vida. Dediquemos a Ele esses 2, 3 minutos próximos, em profundo reconhecimento. Se alguma lágrima teimar em descer dos nossos olhos, não nos preocupemos. Se um sorriso feliz surgir nos nossos lábios, não nos preocupemos. E se ainda não estamos tão bem como gostaríamos de estar, não nos preocupemos. Deixemos que as bênçãos nestes próximos minutos se estabilizem, encontrem guarida dentro de nossas almas. Permaneçamos em oração, permaneçamos em sintonia com o alto.